Tá bom. A Caleb tá fazendo aqui um filme comigo. Tá. Tá. A gente vai começar. Eu quero que a senhora esqueça que tem uma câmera. Tá bem. Quando a senhora for falar, a senhora pode olhar pra mim. Não precisa olhar pra câmera. A gente vai esquecer que ela tá aí, que ela tá Eu só sei. fazendo registrar nossa conversa. A minha história do braço é que eu tava lavando uns paninhos. Aí a velha veio zoar no meu ouvido e eu chutando ela e esfregando a roupa e toda hora chutando. Aí teve uma hora que eu bati com raiva na bicha e terminou batendo, bati com a mão na quina de um móvel velho que tem na área de serviço. 15 dias vai ficar assim. 15 dias que o médico disse. Ele disse, ó, a senhora também foi dar um murro no seu marido? Por que não, Maria? Ah, entendi. Ele me disse, Aham. a senhora também foi bater no marido do irmão aí, tá vendo? Eu disse assim, ó, pastor, ou professor, ou doutor, Doutor. eu não tenho marido. Eu nasci em São Bento do Una, é uma cidade do estado de Pernambuco. O meu pai morreu. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos e ele era barbeiro, cabeleireiro, e ele me pegava eu e minha outra irmã e dizia, vamos ali na casa do juiz, que ele me chamou para cortar o cabelo dele. E eu era pequenininha, ficava, mas a outra, minha irmã, ficava na cozinha com a empregada. E a empregada botava um rádio para tocar, as coisas que a gente lembra da infância, é coisa boba. Mas que guarda, marca, né? guarda aquilo na mente. É. E eu me lembro que eu dizia assim, ô fulana, bota pra cantar aquela Chiquita Bacana. Eu não sei se você lembra daquela Eu sou música Chiquita. a filha da Chiquita. Não, não é essa não. Não? Chiquita Bacana, lá da maquinita, não sei, mais ou menos. Se veste com uma casca de banana nanica. Ah, é de carnaval? É de carnaval. Não usa vestido, não usa calção. É uma música assim, mais ou menos, eu não sei muito da letra. Eu sei que no fim das contas, meu pai adoeceu, ele tinha problema de sinusite, ele adoeceu e terminou morrendo. Minha mãe aqui pegou nós, eu, minha irmã e os 2 irmãos. Os 2 irmãos ela pegou e deu. Deu? Deu, como se der um cachorro. Aí, quando eu completei a idade de 13 anos, era menina ainda, eu me lembro que naquela época era bom. Quando a gente queria um trabalho, a gente ia para as portas das fábricas. Eu fui arrumar um emprego nessa fábrica. Eu nem me lembro como era o dinheiro naquela época. Era cruzeiro, parece. Era cruzeiro, era 2, 3 cruzeiros. Era um dinheirão. E tinha carteira assinada e tudo. É mesmo? Tinha carteira assinada. Mesmo você não sendo menor de idade? Menor de idade, eu tinha carteira. É porque eu debandei, joguei tudo fora. A gente não presta atenção a nada, não Acaba prevê. perdendo, né? Não prevê o futuro.
Uhum. Quando eu estava ainda na fábrica, Uhum. eu me lembro que apareceu o Chaga, que era teu avô. Ele estava com 33 anos e eu tinha 14. Caramba. Vó, eu posso abrir aqui um pouco? Porque Pode. tá ficando escuro já. Deixa eu ver se entra a luz do sol. Foi quando ele foi lá em casa, nessa época estava assim um tempo chuvoso, meio de junho. Uhum. E ele chegou em casa, procurou alguém para vender uma apólice, né? A apólice do seguro. Sim. Chamei minha mãe, só que tem um homem aqui chamando. Aí ela foi lá, aí ele ofereceu, elas que não queria. Aí ele me olhou, aí começou a conversar comigo. Mas eu tão desinteressada, tão boba, tão inocente. Aí. E ele depois foi embora. Aí, Não vendeu nada. não vendeu nada não. Aí com uns dias depois, olha de novo lá. É. Aí ele disse, olha, eu estou sabendo que aqui de junto de vocês tem uma sede. E essa sede tem festa toda semana. Aí eu quero convidar você, mas eu era muito pequena, ele não podia, né? Aí perguntou a minha mãe se podia me levar para o baile. Aí minha mãe boba dizia assim, pode ir. E meu pai, ele, Chagas. o Chagas, ele, O primeiro nome dele era Chagas? não, Francisco das Chagas de Oliveira Lopes. Francisco das Chagas de Oliveira Lopes. É por isso Eu que não você- sabia disso. Eu sempre vejo chamando de Chagas. Você não vê É como por eu isso não que conheço. você, porque todo mundo chamava ele, não queria que ninguém chamasse ele de pai. Ah, é? Ele não deixava os filhos chamarem de pai? Não, é pai, não é pai não, é Chaga. Veja como ele era malandro. Quando um dia ele disse assim, dona Damiana, com minha mãe, eu preciso fazer uma viagem. Gostaria que Esmeralda fosse comigo. Gostava de levar a Esmeralda, ela fica lá na casa dos meus amigos, tem umas meninas, mocinhas, ela fica lá e daqui uns 3 dias a gente volta. Minha mãe é leve. A senhora estava apaixonada por ele, alguma coisa assim? Não tava não, eu era menina, eu pensava que ele ia ser meu amigo. Eu pensava que ele ia ser meu amigo, né? Que eu sempre fui assim, carente de uma pessoa assim, tipo um pai. E ele era muito carinhoso, né? E eu fiquei com ele, fiquei. E assim, e vocês sabem, quando chegou dentro do trem, que ele me levou de trem. Quando ele chegou dentro do trem, você veja como ele é astuto. Ele disse assim, a gente vai para Sanharol. Eu disse, mas você não disse a minha mãe que ia para Recife? Ele disse, depois a gente vai para Recife. Aí dentro do trem, ele pegou umas alianças que estavam no bolso dele. Ele tinha comprado as alianças e colocou no meu dedo da mão esquerda e colocou outra na mão dele. Que ali foi o nosso casamento. Eu me lembro que ele me botou em um hotel, ele me recomendou aos donos, disse, olha, eu vou trabalhar em tal lugar e vocês tomem conta dela aqui, não se preocupe que tal dia, quando ela aparecer, eu pago a despesa. E ele sumiu. E eu ficava lá, meu Deus, naquela tristeza, eu sozinha. Depois, com muito tempo, é que ele apareceu. Aí ficava ali, aí pagava a conta do hotel, a gente se mandava para outro lugar. E é assim que eu vivi, assim, muito tempo, assim, em hotel, ficava uns tempos. Aí eu tava grávida de Elizabeth. Ah, é? Foi a mais velha? Não, Elizabeth não, da Edna, Edna? da que morreu primeiro. Ah, eu não sabia disso, não. Foi, eu Você teve engravidei. uma filha que morreu? Foi. Mas a menina nasceu doente. Nasceu doente e com pouco tempo ela morreu. Nasceu com o quê? Nasceu com problema intestinal. Ela deve ter sofrido pra caramba. Ah, o quê? Mas não sofria naquela época, eu era jovem, porque jovem não sofre. Jovem leva tudo na esportiva. Não tem o peso, né? Não. Porque hoje em dia a gente pensa, analisa, sofre com aquilo que está acontecendo. E jovem não, jovem leva tudo na esportiva, não está ligando para nada não.
Eu era assim, eu ficava triste às vezes, né? Mas não ficava assim, desesperada, preocupada, não. Depois, com muito tempo, meu senhor, ele apareceu. A menina já estava com 2 meses. Caramba, ele sumiu por meses. Era assim que ele fazia. O meu sofrimento mais era isso, porque ele sumia. Mas ele amava a senhora? Ele gostava da moda dele, né? Ele gostava daquele amor, aquele gosto. É onde ele chegava, arrumava outra também. Ah, é? Era descarado, era safado. É onde ele chegava, arrumava outra, botava dentro do hotel. E eu aguentando ali, aguentando. A senhora não gostava dele? Eu gostava. Nessa época eu já comecei a gostar dele. Né? Naquela época era a época de eu ter largado dele e feito minha vida, de estudar. Mas eu era muito boba. Né? Fazer minha vida, porque hoje eu estava aí com um bom emprego, uma boa aposentadoria. Foi. Nasceu a Eliana, eu morando no mesmo hotel. Depois veio, com mais um ano, depois nasceu a Edilene. Nós viemos para aqui, para Salvador. Aí o trabalho dele era sempre assim, de representação, né? Foi representar, não sei nem o que, eram artigos religiosos. E assim, não sei se não dava certo. Eu sei, meu senhor, que ele começou a beber. Começou a beber. Ficava 2, 3, 4 dias bebendo. Chegava até a cair no meio da rua, bêbado. Ele bebia até quando chegou a falecer. Aí veio mais filhos, né? Ficou na Elizabeth, Eliana e Edilene. Depois veio Eliette também. Eliette nasceu ainda na Fazenda Grande, nessa casa que eu morava. Estela nasceu na Fazenda Grande, que ele achou de comprar uma casa na Fazenda Grande. Eunice ainda nasceu no hotel Zenit, no Hotel Zenit. Da calçada. Da calçada. Foi em 64. Eu me lembro que nesse ano estava o ano da Revolução dos grandão aí. Golpe. Como foi? Eu não me lembro, tá? Eu falar aí do golpe. É negócio de ideia, é como está acontecendo hoje. Depois de Eunice, Elisete. Depois de Elisete veio outro menino que morreu. Outro que morreu? Morreu com quanto tempo de vida? Ele nasceu morto. Ele nasceu morto. Com 1 ano depois, aí veio Eliette. Aí veio Estela. O Fábio e o Flávio... É muito filho. 11 filhos. Nessa época o Chaga bebia, meu Deus. Porque quando ele estava sem beber, ele era ótimo. Ele era bacana. Mas quando ele bebia, misericórdia. Ele inventava coisa que não via. Ele era ciumento? Era que eu estava botando o corno nele, que nessa época eu não estava na igreja, não. Nem trabalhava. E a senhora teve essa quantidade toda de filhos? Era porque a senhora queria? A senhora queria ter... Não, eu não queria, não. Não queria. Naquela época não existiam esses remédios que hoje existem hoje. E outra coisa, há uns anos atrás, o homem era quem mandava. Se eu dissesse, eu nem pensava nisso, não querer. Eu era ali assim como um objeto, né? Caramba. Era como um objeto, que ele chegava, usava, não queria saber. E ele ficava radiante quando sabia que eu estava grávida. Ele ficava radiante, porque achava que era macho, né? Porque os homens antigamente, a maioria dos homens era assim mesmo. É aquele tempo da ignorância. Então, quanto mais filhos, era como se ele fosse mais viril. Mais macho, o número de filho. E pronto, aí parou, e como vocês sabem, o resto, ele continuou bebendo. Ele deu derrame. E nós internamos. E ele morreu, acho que com 21 dias, está internado. Estava há quantos anos? Está com 68 anos. Então talvez precise colocar outro gesso de novo? Não, Deus me livre de mais gesso aqui. O gesso, eu acho que foi o gesso que atrofiou os nervos do dedo.
É tanto que quando eu começo a fazer, me movimentar, ele começa a já envergar a mão, ó. Eu vou dormir, quando eu acordo, a mão fica dura, que não fecha de jeito nenhum. Aí quando eu me levanto e começo a fazer exercício, aí ela começa a ceder. Mas dói muito. Ai Deus, é cada uma que aparece na gente. A senhora costura já há quantos anos? Deixa eu ver. Quando eu tinha 15 anos, eu morava num hotelzinho lá em Pernambuco. O Chaga viajava e deixava eu sob a responsabilidade dos donos. Eu acho que tinha 15 anos, 15 anos. E a dona do hotel, ela costurava. Então eu ficava muito com ela. Ela ficava sozinha lá no quarto, um quarto grande de costura, e eu ficava com ela, olhando, curiosa, ficava olhando. Aí eu pedi ela para me ensinar, ela me dava um paninho velho lá e eu ia para a máquina. E quando ela viu que eu tinha muita curiosidade em costura, ela me deu uma saia. Disse, olha, você vai fazer essa saia aqui. Eu disse, eu não sei fazer não, ela vai fazer sim. Aí ela me ensinou, oxe, aí eu botei lá a máquina, a saia na máquina. E ela me orientando, é assim, ó. Oxe, e eu não fiz a saia? Poxa. Fiz a saia. Ela, tá vendo você? Aí, ó, você vai tornar-se uma costureira. E eu fui fazendo. E hoje eu tô aqui.